Nós queremos te agradecer, meu Deus, porque a tua palavra diz que antes que nós chegarmos nesse lugar, a tua presença já estava aqui, meu Deus. E desde onde, Senhor, do ensaio do louvor, que a tua presença está ardendo sobre este lugar, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, meu Deus, pela abertura, pela oferta, pelo louvor. Agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor, que o Senhor possa trazer no coração, meu Deus, de cada pessoa que precisa ouvir a tua palavra. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, repreende, Senhor, todo mal que se levanta contra a tua igreja, meu Deus, que impede ela de ouvir a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, a presença de Deus é tão maravilhosa, é tão tremenda sobre as nossas vidas, que ontem as irmãs estavam aqui ensaiando o louvor, e de repente apareceu 2 jovens na porta, e já entrou dentro da igreja chorando, dizendo que Deus tinha trazido eles aqui para aceitar eles. E ele chorando, veio até aqui na frente, se ajoelhou aqui de frente o gasofilácio, e entregou a sua vida para Jesus. E o outro ali na porta chorando, não estava aguentando de choro. Por quê, queridos? É a presença do Espírito Santo de Deus. E nesse momento a presença do Espírito Santo está tão forte nesse lugar, irmãos, mas é muito forte mesmo. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas. E a palavra que eu quero trazer nessa tarde, a 7ª palavra de Jesus na cruz. Queridos, vamos supor que você soubesse hoje que você até meia-noite iria morrer. Qual seria as palavras que você começaria a falar hoje? Você irá amaldiçoar as pessoas? Você irá tirar um tempo de oração? Você irá buscar a sua família? Mas nós vamos ver as palavras que Jesus falou, as últimas palavras do Senhor. Amém? Hebreus 12, versículo 1, a Bíblia diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Então aqui a Bíblia está dizendo que nós temos que deixar todo o embaraço, irmãos. E muitas vezes há embaraço nas nossas vidas para nos impedir de buscar o Senhor. E a Bíblia está dizendo que nós temos que deixar todo o embaraço e nós precisamos ir correndo com paciência, não com ira, não com raiva. Porque existe, irmão, uma proposta para nós, uma proposta para cada um de nós. E a Bíblia diz aqui, Eclesiastes 12, 13: e tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então tudo que nós ouvimos da palavra, das coisas, nós precisamos, irmãos, ouvir e temer a Deus. Precisamos temer ao Senhor. Eclesiastes 12, 14: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É por isso, irmãos, que nós precisamos nos confessar os nossos pecados, porque há pecado nas nossas vidas que está escondido, mas naquele dia do juízo, a Bíblia diz, irmãos, que toda a nação vai saber. Tudo que está escondido sobre as nossas vidas, naquele dia vai aparecer.
A única coisa que não vai aparecer naquele dia do juízo é os pecados confessados. Isso em Miqueias 7,19 diz que esse será lançado no mar do esquecimento. Então esse Deus não vai trazer à tona. Em Apocalipse 5,9, e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque fosse morte com teu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, línguas, povos e nações. E eu te pergunto, irmãos, o que você tem feito do seu sangue? Muitas pessoas têm desperdiçado o seu sangue. Esse rapaz ontem que entregou a vida para Jesus aqui, ele chegou com o braço todo cortado, ele mesmo se cortou, ele estava tentando suicídio. Então Jesus aqui com teu sangue, ele aproveitou o máximo, e ele comprou homens de todas as nações, línguas e povos. Ele comprou muita gente para Deus, irmãos. E o que nós temos oferecido para o Senhor Jesus? Em Apocalipse 5,11, olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. No princípio nós lemos ali que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho. Aí aqui o profeta João diz que viu milhões de anjos. Irmãos, imagina, vamos só imaginar, nós não sabemos a quantia certa, mas vamos imaginar 100 milhões de anjos, vezes 2 olhos, dá 200 milhões de olhos nos observando 24 horas por dia. Tudo que nós estamos fazendo, os anjos sabem, irmãos. Mesmo que nós pensamos que estamos fazendo escondido. Em Apocalipse 5,12, e com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glórias e ações de graça. Digno é o Jesus, irmãos. Foi o único que morreu pela nossa vida, foi o único que pagou o preço por nós, pelos nossos pecados. Nós merecíamos apenas a morte, mas ele deu o seu sangue para nos livrar, ele deu o seu sangue para nos libertar e nos transformar. E quantas pessoas não têm esse entendimento, queridos? A Bíblia diz em Marcos 15:37, mas Jesus, dando um brando, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, do alto a baixo. Então, irmãos, quando tinha o véu, para falar com Deus, nós precisaríamos de um sacerdote. O sacerdote só aparecia uma vez por ano. Aí as pessoas falavam com o sacerdote, faziam o seu sacrifício. O sacerdote entrava dentro dos santos do santo, ali apresentava os nossos pedidos para Deus. Ali, irmãos, o sacerdote entrava com uma corda amarrada na sua cintura, porque se ele também tivesse morto dentro do santo, ou se ele tivesse em pecado dentro dos santos do santo, ele era morto lá dentro. E a Bíblia diz que ele entrava com uma corda amarrada na cintura, e ele entrava com um sino no seu corpo. Se ele tivesse em pecado, ele caía morto lá dentro, e ninguém entrava, as pessoas puxavam com a corda para fora. Então, quando Jesus aqui morre, ele rasga o véu de cima a baixo, ou seja, hoje você não precisa de ninguém para falar com Deus. Você bate o seu joelho aonde você estiver, você fala com Deus e Ele te ouve.
A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9: mas vocês são a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, irmãos, nós estávamos todos nas trevas. Aí Jesus, com teu sangue, ele vai lá e nos resgata das trevas para anunciar a palavra dele, e traz para a sua maravilhosa luz. Em Hebreus 4,14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então hoje o nosso único sacerdote, irmãos, é Jesus. E ele me fez, eu e você hoje, nós somos sacerdote. Você não precisa de ninguém, irmãos, para te levar a falar com Deus. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver, você pode abrir a sua boca e falar com Deus. Embora você pense que Deus não está te ouvindo, mas Ele está te ouvindo todo o tempo. Em Hebreus 4,15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi ser humano como nós, mas nenhum momento, irmãos, a Bíblia diz que ele foi tentado, mas em nenhum momento ele pecou como nós pecamos todos os dias. Pastor, mas eu não peco. Pastor, mas eu não tenho pecado. A Bíblia diz em 1 João 1, versículo 7: se dissemos que não temos pecado, enganamos nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 8: mas se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Ele sabe que nós temos pecado. Se nós falarmos que não temos, primeira coisa que acontece, nós já somos um mentiroso. E o diabo, ele é o pai da mentira. Em Hebreus 4,16: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, todo o tempo que nós precisamos de Jesus, irmão, nós podemos clamar que Ele vai nos socorrer. Em Gálatas 1, versículo 4: Ele se entregou a si mesmo a Deus pelos nossos pecados, com um sacrifício de uma vez para sempre. Ele não tinha pecado, irmãos, o pecado era nosso, e Ele se fez um pecador para salvar a nossa vida. Mas a Bíblia diz que em nenhum momento Ele pecou, ou Ele tinha pecado. Em Hebreus 10:12: mas esse, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Jesus, irmãos, está do lado direito de Deus, está esperando, irmãos, a sua igreja. E naquele dia, quando a igreja subir, e a igreja também vai estar lá no céu e vai ter o julgamento, nós vamos, irmãos, ver dois julgamentos. A Bíblia diz que vai ter o julgamento do trono branco, onde Deus vai julgar os ímpios e as nações. Do mesmo instante vai ter o julgamento do tribunal de Cristo, aonde Jesus vai julgar a sua igreja, a sua noiva. Então, no mesmo momento vai ter dois julgamentos. A primeira palavra de Jesus antes dele morrer,
a palavra de perdão. Em Lucas 23:34, e dizia Jesus: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Além de ter tirado a roupa de Jesus, além de ter colocado uma coroa de espinho batido nele, além de ter pregado na cruz, eles ainda estavam apostando as roupas de Jesus, estava lançando sorte sobre as roupas de Jesus. Quem vai ficar com as roupas de Jesus? E Jesus aqui na cruz, ele pede a Deus para que possa perdoar os malfeitores. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas pessoas imaginam que perdoar, você vai ter que perdoar e você vai ter que conviver com a mesma pessoa muito tempo. Irmão, Jesus está mostrando aqui, a única vez que ele perdoou foi na cruz. Jesus, quando ele chegava junto dos fariseus, ele não tinha isso, irmão. Junto com os fariseus, a palavra de Jesus com os fariseus era a palavra dura. Mas quando ele chega aqui na cruz, ele pede o perdão, irmãos. O perdão aonde você estiver. Você pode liberar o perdão para uma pessoa que te ofendeu. Você limpa o seu coração de aonde você estiver. Já pensou, irmão, se você tiver de perdoar, você tem que ir até na pessoa. Imagina uma pessoa que está na Bahia, no Mato Grosso, em Minas, no Maranhão. Você vai ter que precisar ir atrás. Não, irmão. Libera uma palavra de perdão aonde você estiver. E no reino espiritual ela vai receber. Na oração de Jesus, ele expressa seu profundo amor e pede a Deus para perdoar os seus malfeitores. O amor nos leva a perdoar. O perdão, ele tem mão dupla. Perdoar cura quem sente perdoado, e o perdão é o melhor porque alivia a angústia do coração humano. Quando você não libera perdão, irmão, parece que você está sentindo que você está com uma pedra no seu coração. Mas aonde você estiver, quando você libera o perdão para a pessoa que te ofendeu, você sente aliviado na hora tira todo o peso. Jesus perdoou para testemunhar o seu propósito ao subir à cruz e cumprir o propósito do ensinamento sobre o perdão. Como ele falou sobre o perdão, ele foi o primeiro a fazer e ele liberou o perdão. Quem você precisa perdoar agora? Declara o perdão para quem te ofendeu. E hoje, irmãos, todo lugar que nós vamos, sempre nós ouvimos palavras de ofensa. A segunda palavra de Jesus antes de morrer, Lucas 23:42. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aqui, irmãos, quem falou isso para Jesus foi um dos ladrões. O ladrão não faz nada para Jesus, e de repente, quando ele vê Jesus na cruz e ele do lado, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Olha a diferença, irmãos. Tem gente que não faz nada para Jesus, mas ele quer ir direto ao reino. Aí Jesus, olhando para ele, não desprezou ele, mas olha o que Jesus diz para ele. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Então existe uma diferença entre reino e paraíso. Quem fez a obra de Deus vai para o reino. Quem
não fez nada para Deus vai para o paraíso. Interessante que existe muita gente pensando que vai inaugurar o paraíso primeiro. Jesus fez o paraíso e ele inaugurou o paraíso com o ladrão. Jesus usou um ladrão para inaugurar o paraíso. Agora o reino, irmãos, é conquistado por esforço. É o que João Batista diz, queridos. Jesus não perdeu a sua missão de salvar e garantir a felicidade eterna aos que são salvos. Mesmo sofrendo terríveis dores, Jesus foi capaz de dar uma palavra de esperança para quem estava ao seu lado. Quando todos abandonaram, ele nunca abandonou seu amigo. Quantas vezes falamos palavra dura em momento de dor? Precisa de uma palavra de esperança. Então ali eram dois ladrões. Um olhou para o outro e falou: mas não é esse aí que faz as coisas? Por que ele não desce da cruz? Ele salva ele e salva nós também. Aí um dos ladrões olha e fala assim: não, ele não tem culpa de nada, ele é inocente. Nós sim, nós merecemos a morte. E os dois já estavam condenados à morte, queridos. Embora fisicamente os dois morreram, mas só um deles foi para o paraíso, porque ele entregou sua vida para Jesus. Terceira palavra de Jesus na cruz, a palavra de responsabilidade. João 19:26. Jesus, vendo a sua mãe perto de João, a quem amava, disse-lhe: mulher, esse é o seu filho. Em João 19:27, depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Certamente talvez João ainda não tinha recebido Maria na sua casa, mas quando Jesus, antes de morrer, fala para João: João, essa aí é sua mãe, cuida da sua mãe para mim. A Bíblia diz que a partir daquele momento, João leva sua mãe para a sua casa. Isso aqui é muito forte, irmãos. Tem filho desprezando os pais e a mãe. E aqui Jesus dá um grande exemplo de responsabilidade. Imagina o olhar de Maria para Jesus, ali na cruz, quando Jesus demonstra por ela uma preocupação familiar. Porque Jesus era o irmão mais velho. Uma vez eu fui falar isso para uma pessoa, ela disse: não, mas Jesus não tem irmão não. Então nós vamos ter que pegar 2 páginas da Bíblia e vamos ter que rasgar e jogar fora. Jesus teve sim vários irmãos. Dá a entender que José já havia falecido, e João tornou-se a pessoa mais próxima, capaz de ajudar na sua vida espiritual. Jesus cuidou da sua mãe, assumindo a responsabilidade de filho mais velho, mas sabia que a partir dali não podia mais. Jesus tinha mais irmãos. Aí as pessoas não têm entendimento, não lê a Bíblia, não têm conhecimento, pensa que Maria é virgem. Só teve Jesus, irmãos, até Jesus Maria era virgem. Depois ela concebeu e ela teve mais filhos. É o que a Bíblia disse. Preste bem atenção. Marcos 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E os escandalizava-se nele.
Então, quando falaram isso, irmãos, as pessoas escandalizaram, mas Jesus, ele teve 4 irmãos, homem, e teve irmã mulher, só que a Bíblia não fala quantas mulheres são, mas homens falam o nome deles. Em Lucas 8,19, e foram ter com ele a sua mãe e os seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. Então ali a mãe de Jesus com todos os seus irmãos foi visitar Jesus. Só quando chegou lá, Jesus estava no meio de uma grande multidão e não pôde receber sua mãe. E foi-lhe dito: estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos que quer te ver. E quando eu falei isso para uma irmã, ela disse: não, isso não existe não. Esses irmãos que a Bíblia está citando aí é irmão de igreja. Eu disse: então nós vamos ter que rasgar essas 2 páginas da Bíblia e nós não podemos pregar ela, porque a palavra de Deus é a mesma de ontem, de hoje e de amanhã. Tudo passa, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Então pediu o apoio de João para ajudar a sua família. Você tem assumido a sua responsabilidade? Seja responsável ao levar a sua cruz. 4ª palavra de Jesus antes de morrer, João 19:28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Aqui está Jesus, a fonte de água vida, que tem sede. A sua sede era humana, porém a sede maior era buscar e salvar os perdidos e os mortos no seu delito e pecado. Em Efésios 2, versículo 2: em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antigamente, irmãos, nós também era assim, E no outro tempo andava segundo o curso do mundo, dos príncipes dessa treva. Quem que é o Deus dessa terra, irmãos? 1 Coríntios 4:4, que diz que Satanás, ele é o príncipe dessa terra. É o príncipe dessa terra. A sede revela a fragilidade humana e nos faz sentir a necessidade de buscar a Deus. Qual tem sido a sua maior fraqueza? Todos nós temos uma fraqueza. Cada um tem uma fraqueza diferente. E aqui é uma pergunta: qual que é a sua fraqueza? Em João 7,37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus pode saciar a sua sede e cumprir as suas necessidades. 5ª palavra de Jesus antes de morrer na cruz, Mateus 27:46. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabacto. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento aqui, irmãos, Deus, ele vira as costas para Jesus. Jesus fica sozinho com todo o pecado da humanidade. E Jesus fica sozinho com grande ira de Deus sobre ele. Aí Deus vira as costas para Jesus na cruz e ele fala essas palavras. Se Deus estivesse olhando para Jesus, ele não aguentaria, ele tirava Jesus da cruz. E se ele tira Jesus da cruz, já era o fim da humanidade.
por amor à nossa vida, ele preferiu virar as costas para o filho e deixar o filho morrer para cumprir os propósitos. Irmãos, nós precisamos ter uma gratidão muito grande com Jesus. Queridos, você já foi trabalhar e o seu filho começou a chorar e falou: não, pai, não vai não, não, mãe, não vai não, me leva com você. Não dá uma tristeza? Imagina aqui, irmãos, Deus ouvindo o filho falar, clamando em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é forte, irmãos. Só quem não tem coração não sente essas coisas. Alguém disse que esse clamor tem duplo significado. Primeiro, foi o grito de dor como ser humano no momento que a ira de Deus caiu sobre ele. Irmãos, quando Jesus fala: se puder, tira de mim esse cálice. O cálice que Jesus estava falando, irmãos, é a ira de Deus que irá vir sobre a terra. E ele tinha que enfrentar essa ira, era grande. Eu falei aqui uma vez, quando o super-homem, que não existe super-homem, irmão, só lenda, que o super-homem sobe e eles mandam um meteoro para destruir a terra. O meteoro vem para a terra e o super-homem sobe lá em cima. Antes do meteoro bater na terra, o super-homem entra na frente e aquela pedra parte em vários pedaços e não atinge a terra. E da mesma forma, essa ira que Deus mandou, ela veio toda sobre Jesus. Mas quem merecia essa ira era eu e você. E como nós somos ingratos a Deus. No livro de Atos 17, capítulo 27, a Bíblia diz que nós temos que agradecer a Deus toda manhã pelo ar que nós respiramos. E tem pessoas que amanhecem tão corrida que ela não sabe nem agradecer a Deus, não dá um bom dia por Espírito Santo. Do jeito que ela levanta, ela pega a escova os dentes, não pintia o cabelo, veste uma roupa de qualquer jeito e sai correndo. Ela volta para trás correndo de tarde, de noite, e nem agradece a Deus pelo dia. E ela dorme, da meia-noite, 1h, acorda no outro dia. Ela não agradeceu a Deus, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem pelo alimento, nem pelo café da manhã. Não agradecer a Deus por nada. Então nós somos ingratos, irmãos, quando nós fazemos a coisa dessa. Que deveria ser derramado sobre nós, caiu sobre ele, a ira de Deus. Segundo, esse grito, a vitória cumprindo o projeto de Deus para salvar o mundo citado. Em Salmo 22, versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Porque alonga o meu auxílio e das palavras do meu bramidos. Irmãos, a Bíblia diz na profecia que nem o osso de Jesus poderia ser quebrado. Mas a Bíblia não diz que nem o osso de Jesus poderia aparecer. E quando ele leva a chicotada, e uma das chicotadas pega do lado de Jesus, que ele puxa o chicote, o nome daquele chicote chama Azorrá. Era um chicote com 12 pontas, com osso afiado. E cada chicotada que ele levava nas suas costas era 12 buracos.
E uma das chicotadas pega do lado dele, e quando puxa, a Bíblia diz que aparece 3 ossos das costelas. A Bíblia diz que os ossos não poderiam ser quebrados, mas aparece os ossos de Jesus do lado. Imagine, irmãos, que dor. Uma chicotada terrível. Aí Salmo 22, bem no começo, a Bíblia diz que ele fala assim, que demônios em forma de tigre mordia ele. Demônios em forma de touro furava ele. Sabe, irmãos, isso é tão forte para nós que ouvimos a palavra de Deus e nós não damos importância ao que Jesus passou. A dor que Jesus passou é tão grande, irmãos. E no momento de dor, quem você tem clamado? Clama ao Senhor e Ele te responderá. Temos que clamar ao Senhor. Eu sei que esses dias nós estamos passando alguma luta aí com minha sogra. Estamos passando alguma luta aí também com o nosso filho, né? Que a igreja já sabe. E muitas vezes, irmãos, a gente busca fé em Deus, para que Deus não deixe a nossa fé ser abalada. Aí você olha, você anda, você pensa, parece que Deus te abandonou. Você olha, parece que ninguém está ligando com nada. E essa semana Deus me trouxe assim coisas que fez a minha fé crescer ainda mais. Quando eu cheguei sexta-feira no meu trabalho, eu estou evangelizando lá um espírita, e quando eu entrei no portão com a bicicleta, ele já veio para o meu lado e pegou na minha mão e disse: profeta, quando você entrou naquele portão, eu vi uma luz brilhando até você chegar no seu caminhão. Pega na minha mão, eu quero essa luz. Eu falei: é Jesus. Aqui, profeta, muitas pessoas pegam o meu caminhão e andam para tudo quanto é lado. E quando eu monto no caminhão, eu sei quem pegou o caminhão. Mas no dia que você anda no meu caminhão, é diferente. Fica algo diferente dentro do caminhão, fica uma coisa maravilhosa, gostosa, fica uma luz, fica algo maravilhoso, irmãos. As trevas falaram isso. Então a gente tem que ter fé que Deus nunca vai nos abandonar. Eu não sei o que é que você está passando hoje, se é na vida financeira, se é na saúde, se é com um parente, se é com um amigo, mas não deixa a sua fé esmorecer. Irmãos, a gente imagina que parece que nada está acontecendo, mas nesse momento é que Deus está trabalhando. Lembra de Ezequiel 37? Quando Deus olha para Ezequiel e fala: você pode fazer com esses ossos? E ele não dá resposta não, irmãos. Ele volta para Deus de novo e diz: Senhor, o Senhor que sabe. Aí Deus diz para Ezequiel: então profetiza. A Bíblia diz, quando Ezequiel estava profetizando, isso que eu acho maravilhoso, o profeta, que quando o profeta estava profetizando, a Bíblia diz que o profeta não tinha nem terminado a profecia. No meio da profecia ele começa a ouvir os ossos batendo no outro. E tinha ossos misturados de muitas pessoas, muitos soldados. E cada osso achou o seu osso. Mas o mais importante, que Ezequiel não tinha terminado a profecia. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, que nesse momento Deus está trabalhando na sua vida.
Deus está trabalhando na nossa vida. Eu não estou vendo, você não está vendo, mas espiritualmente Ele está trabalhando. Não precisa o cara vir falar, daqui a um ano você vai receber isso. Não, irmão. Ouve a palavra e no momento da palavra, Deus está trabalhando. Sexta palavra de Jesus ali na cruz antes de morrer. A palavra de redenção. Redenção quer dizer salvação ou resgate. João 19:30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus cumpriu com perfeição o plano da salvação, projetando por Deus ao céu. Jesus selou com seu sangue o pacto da nova aliança. Essa palavra está consumado significa que a sua obra está completa, como um carimbo cuja tinta é o sangue de Cristo para a remissão de pecado. Essa tinta, irmãos, era o sangue dele que nos lavou, que nos comprou. Aquele que crê e aceita que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para a remissão dos seus pecados, em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Filipenses 1,6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que vocês começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Deus cumprirá sua promessa em sua vida. Se Ele fez uma promessa, irmão, Ele vai cumprir. E uma das promessas que Ele fez para nós, para toda a igreja: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Pode passar um dia, um ano, 10 anos, e isso vai se cumprir. A sétima e a última palavra de Jesus, a palavra de entrega. Em Lucas 23, 46, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Ele deu um brando em alta voz, citando em Salmo 31:5: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Jesus não foi assassinado, ele morreu voluntariamente, e que matou não foram os cravos, o espinho, sim os pecados da humanidade que pesava sobre ele. O que matou Jesus foi o nosso pecado, irmão. O que você gostaria de entregar para Deus hoje? Entregue ao Senhor completamente agora. O que você diria se estivesse na cruz? A cruz é o evangelho que o crente deve viver. Cada um tem que pegar a sua cruz. Se você está sendo crucificado por algo que te faz sofrer, toma sua cruz, sabendo que após a crucificação vem a ressurreição. Em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida não é mais nossa não, irmãos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos escravos de Cristo. Vamos ficar em pé para nós encerrarmos, ler essa última aqui. Conclusão. Quantas vezes nós temos uma sexta-feira de dor,
Mas depois vem o domingo de muita alegria, quando revivemos para Deus. Talvez muita gente fica doido para chegar no domingo, para que Deus possa falar com ele novamente. Mas existe pessoas que ela enche tanto no domingo, quando está chegando no próximo domingo, Deus novamente enche ela de novo. Pode. Então, irmãos, nós precisamos nos encher, derramar sobre as pessoas, para que no próximo domingo Deus nos enche novamente. E isso Ele vai fazer todos os dias, se você esvaziar antes de domingo. Se aproxima de Deus. Amém? Vamos buscar a Deus nessa hora. Se você sabe essa música, canta. Espírito Santo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Sim, Jesus, é o sangue do Senhor que nos comprou, Senhor. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Que Pai. amor maravilhoso, Deus. Prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oh, Jesus maravilhoso, obrigado, Deus, nos permitir chegar perto do Senhor. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada É o sangue de Jesus, é o amor de Deus. de Jesus. Você é livre, adora o Senhor. Que nos faz brancos como a neve, cheios como Oh, glória a Jesus. luz de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus. Adora o Senhor, você é livre. Você é livre para adorar. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós Adora Jesus, Ele está aqui. caminho para O Espírito Santo está aqui. onde posso me achegar. Somente pelo sangue. Oh, poderoso Deus e eterno Pai. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além É o sangue de Jesus. de Jesus. O que nos faz brancos como Feche seus olhos, igreja. Levanta suas mãos. cheios como Adore o Senhor nessa hora. luz de Deus. Feche seus olhos. Do sangue Estenda suas mãos para cima em rendimento ao Senhor. Não tem vergonha de ninguém. Feche seus olhos. todos aqui são livres, 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 livres. Você é livre. Livre. Ele morreu por você. Obrigado, Jesus. Obrigado por derramar, Senhor, a última gota de sangue pela nossa vida, pela tua noiva, pela nossa família, pelos nossos filhos,
pelos nossos amigos, Jesus. Obrigado, Senhor. Somos gratos ao Senhor, Deus. É o sangue do Senhor, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Oh, glória a Deus. Espírito Santo, a sua noiva está aqui, Jesus. O Senhor tem liberdade para agir neste lugar, Senhor. Toque, Senhor, abrace. Toque na sua noiva, Jesus. Sopra, Espírito Santo, como aquele dia de Pentecoste, que o Senhor soprou sobre aquelas 120 pessoas, meu Pai. Que não seja diferente, meu Pai, esses dias de hoje. Hoje nós precisamos mais e mais do Senhor, Jesus. Sopra, Espírito Santo. Rima chacandara labaxere candere. Rima chamamara candere labaxere candarás. Roa mabaxa candara labaxere candere. Ribi shoba cambara baixara canderere. Ribi chore candara baixara candará. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Senhor, sobre a tua noiva. Sopra mais forte, Espírito Santo. Derrama a tua unção. Derrama o teu poder, Jesus. Oh, Senhor, vem neste lugar com teus anjos. Enche este lugar, Senhor. Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Tem que morrer. Glória a Jesus. Negue-se a si mesmo. Tome a sua Somos cruz. glorificados Tome a sua cruz e siga Jesus. pelo teu nome, Jesus. Não existe evangelho sem a cruz. Não existe vida cristã sem a cruz. Glória a Jesus. Já estou crucificado. Sim, Senhor, sopra. Sopra no meio da tua igreja, Senhor. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo. Sim, Jesus. Nós não vivemos mais o nosso eu, mas nós vivemos a tua vontade, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Deus. Cristo vive em nós. Cristo vive em você, igreja. Você é a noiva de Cristo. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em você. Já estou crucificado. Oh, glória a Jesus. Riama chacandara labaxere candere. Rima mabaxa candara labaxere candere. Ribi chocandara labaxere candara. Sopra, Espírito Santo. Sopra no meio da tua igreja. Incendeia o teu povo. Incendeia a tua noiva nessa hora. Rei Jabá cantara labaxa candere. Riaba chocandara labaxere candara. Ribi chocandara labaxere candara. Rei bababa cantare candara labaxere candere. Sopra, Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Glória ao Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Toca, Jesus. Toca, Espírito Santo. Já estou crucificado
fazendo. Sim, Jesus. Já estou crucificado. Levante as suas mãos bem alto. Com Cristo. O mais alto que você puder. Em rendimento ao Senhor. Jesus. Nessa hora, Deus, eu peço ao Senhor, essas mãos altas, Senhor, se rende ao Senhor nessa hora. E eu te peço, Jesus, o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa. O Senhor sabe, meu Pai, se cada uma delas tem uma enfermidade, Senhor. E eu te peço nesse momento, Jesus, vai curando agora toda a enfermidade, do alto da cabeça às pontas do pé, meu Deus. Cura, Senhor, toda a enfermidade. Nós tomamos posse agora. Dor de cabeça, dor na coluna, dor na nuca, dor nas pernas, dor no tendão, dor nos braços. Cura agora, Jesus. Tira todo o cansaço, todo o embaraço nessa hora, em nome de Jesus. Declaramos a cura. Tome posse da sua cura. É você e Deus. Se você crê, vai acontecer agora em nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, começa a queimar. Começa a queimar, Jesus, essa enfermidade. Começa a queimar agora. Começa a queimar. Tem pessoa nesse lugar, meu Deus, que não consegue pentear o seu cabelo. Senhor, que começa a doer a sua cabeça. Vai curando agora em nome de Jesus. Essa dor, meu Deus, entre o cabelo e a cabeça, meu Deus, cura agora sobre a raiz da cabeça, meu Deus. Essa dor, quando ela penteia o seu cabelo, ela não aguenta de tanta dor, meu Pai. Cura agora, meu Deus. Cura agora, Jesus. Cura dor agora nos braços, em nome de Jesus. Toda enfermidade vai ser queimada agora, da ponta da cabeça até a ponta dos pés. Em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consumação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Senhor, abençoa a tua igreja. Livra, Senhor, do bandido sanguinário, bala perdida, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor. Abençoa a sua igreja, meu Pai, em nome de Jesus.